Convido você a abrir a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Leio nessa noite o versículo 20. Só esse texto. Obrigado, Felipe. Ótimo. Me ajudou. Obrigado. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Diz assim o texto da palavra do Senhor: Pois em Cristo, cada uma das promessas de Deus é sim. E por essa razão, por meio dele, dizemos amém, para a glória de Deus. Vou ler o contexto para que você entenda do que estamos falando. A partir do versículo 18 diz assim: Todavia, como Deus é fiel, a nossa mensagem a vocês não é sim e não. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano, ou Silas em algumas versões, e Timóteo, não foi sim e não, mas nele tem sido sim. E aí o versículo-chave para essa noite: Pois em Cristo cada uma das promessas de Deus é sim, por essa razão, por meio dele dizemos amém, para a glória de Deus. Amém nessa noite, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, queremos ouvir a tua voz, estamos atentos a ela. Que o Senhor ministre mais uma vez nos nossos corações nessa noite. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero trazer uma palavra de ânimo ao seu coração nessa noite. A palavra que o Senhor colocou no meu coração é uma palavra de ânimo para a nossa semana. E eu quero dividir com você nessa noite 4 promessas do Novo Testamento para a vida do cristão. 4 promessas no Novo Testamento para a vida do cristão. No texto que nós acabamos de ler, Paulo está iniciando a sua segunda carta à igreja de Corinto, e ele está muito preocupado, logo nesse primeiro capítulo, a mostrar que o cristianismo não tem confusão, que Deus não é Deus de confusão. Então ele está falando para nós e está falando para a igreja de Corinto o seguinte: olha, não fiquem pensando que Deus uma hora fala sim, outra hora fala não. Não pense que Deus há nele sombra de variação, que ele fica confuso, que cada hora ele vai falando uma coisa. Não pense que Deus está indeciso nas suas escolhas e nas suas atitudes. Não, o nosso Deus é um Deus de sim. O nosso Deus é um Deus de decisão. Ele não é um Deus onde há sombra de variação. Ele não é um Deus de confusão. Ele é um Deus de ordem. Ele é um Deus fiel à sua palavra. Ele é um Deus que fala e cumpre aquilo que falou. Por isso nós podemos confiar nesse Deus, podemos estar seguros nesse Deus, porque por meio dele temos o sim. Então temos a segurança de que a sua palavra é fiel, e de que o seu caráter é fiel à sua palavra. Dele temos o sim, e por isso ele diz, por meio dele, quem? A igreja, nós falamos o amém. Se nós temos fidelidade desse Deus, se nós temos o sim de Deus, e no meio da igreja existe o amém, nós estamos seguros. Só que ele fala que o sim de Deus e o amém da igreja vem recheado, se assim nós podemos colocar, de algo fundamental para nós nessa noite: as promessas de Deus. Ele está dizendo, pois em Cristo, cada uma das promessas de Deus é fiel, é sim. E por essa razão, por meio deles, a igreja diz amém, para a glória de Deus. Se em Deus não há sombra de variação, temos segurança das suas promessas, e se na igreja dizemos sim, quero dividir com você então 4 promessas, que temos a segurança na palavra e no caráter de Deus, que vai se cumprir na nossa vida. E essa palavra, o meu coração vem da parte do Senhor para gerar ânimo em você durante essa semana. A primeira promessa de Deus em Cristo Jesus que eu quero dividir com você nessa noite é a promessa da paz de Cristo. Capítulo 14 do Evangelho de João, no versículo 27, diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz lhes dou, não como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não tenha medo.
Filipenses capítulo 4, versículo 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A primeira promessa que temos no Novo Testamento é a promessa da paz de Cristo sobre a sua igreja. E pode parecer que isso é uma coisa banal, mas para o tempo em que vivemos isso é muito importante, porque nós vivemos num tempo de frenesi. Nós vivemos num tempo de loucura. É ou não é verdade que a gente tem medo de sair da rua? É ou não é verdade que nós temos hora para voltar para casa? Que sempre que vamos fazer alguma coisa na rua, nós pedimos ao nosso parente, ao nosso ente querido: olha, quando chegar lá avisa. Quando chegar em casa manda uma mensagem. Liga para mim avisando que você chegou bem. Nós vivemos nesse estado de nervo, nesse estado de insegurança, de calamidade. E além do estado de calamidade que a gente já vive, de insegurança da nossa cidade, nós ainda temos a insegurança da realidade da vida. Pastor, o que o senhor quer dizer isso? Coloca o desdobramento prático. Bem, nós vivemos a realidade da insegurança financeira. Qualquer um de nós, a qualquer momento, podemos perder o nosso emprego. E quantos de nós, no meio das nossas igrejas, não estamos passando privações financeiras, dificuldades financeiras? Hoje mesmo pela manhã, ao final do culto, um irmão falou para mim: pastor, ore por mim, que essa semana eu acabei de perder o emprego. A empresa acabou de me mandar embora. Um irmão nosso aqui. E essa palavra já estava no meu coração, sabe? Por quê? Porque é difícil para um homem e para uma mulher, sabendo que tem que pagar suas contas, colocar comida dentro de casa, perder o seu emprego, irmãos. Está ali o Léo. Quanto tempo nós oramos por você, né, Léo? Aqui na igreja, Deus abriu uma nova porta de emprego para você. Mas nós sabemos que você passou um momento de turbulência, de insegurança. E graças a Deus, Deus abriu uma nova porta de emprego. Nós oramos aqui por isso, não é verdade? Quantos de nós não enfrentamos doenças, enfermidades? Eu agora entrei na seara da vida de pai. E quem é pai e mãe aqui sabe o que eu estou falando. O medo da insegurança do mundo com as nossas crianças. É ou não é verdade? E ainda mais quem é pai de criança pequena aqui. Você sabe que nós vivemos um tempo onde qualquer foto na internet pode gerar pedofilia, maldade. Você tem que quase colocar o seu filho numa redoma, proteger ele do mundo, é ou não é verdade? Quem aqui, essa noite, não passa por diversidades? Quem aqui não passa por dificuldades, seja na área da saúde, seja na área emocional, na área familiar? Se nós passássemos o microfone aqui banco por banco, cada um de nós teríamos motivos para nos desesperar. Só que a palavra de Deus diz que a promessa do Senhor para nós é que Ele tem uma paz para cada um de nós. Então nós temos que tomar posse dessa paz. E é interessante que Paulo diz que essa é uma paz que excede todo o entendimento. E essa paz guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu não sei se você é um ser humano como eu, mas às vezes eu deito a minha cabeça no travesseiro e parece que o sono não vem. As demandas, as dificuldades, e aí a gente dobra o joelho e ora, e às vezes parece até uma batalha espiritual que parece que é mais difícil orar do que fazer qualquer coisa, não é verdade? Tem para vocês, é a paz que eu tenho para vocês. Afinal de contas, um dos títulos de Jesus é que Ele é o príncipe da paz. Oh, glórias a Deus. É difícil viver isso, mas nós precisamos acreditar. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Esse para mim é um dos textos chaves, e eu amo esse texto. Ele diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Na quarta-feira, nosso diácono Gilberto pregou sobre gratidão, uma excelente mensagem. E uma das coisas mais interessantes da gratidão é que ela nos leva ao contentamento. Quem tem um coração grato, é grato por ter a comida no prato, a roupa para vestir, ainda que os recursos sejam poucos, mas é grato por aquilo que Deus está dando. Mas nós vivemos numa sociedade que nós sempre estamos ansiando por mais, querendo mais. Já disse Freud, né? Um dos maiores psicólogos da história. Nós vivemos na ânsia pelo ter, e na ânsia pelo querer e no tédio de possuir. Na ânsia por querer
e no tédio de possuir. O que é isso? Nós vivemos ansiosos, sempre querendo mais. E quando nós chegamos lá, ficamos entediados. Já passou aquele gosto. Nós queremos agora uma nova vitória, queremos mais. A gente quer emagrecer, aí vai para a academia, faz regime. Monjaro não pode, não é verdade? Cuidado com a caneta aí, meu irmão. E aí emagreceu. Aí reclama porque agora vai ter que trocar o armário. Não é verdade? Aí agora tem que vender as roupas, doar as roupas, comprar roupas novas. Aí compra roupa nova, aí fica triste porque o regime não pode comer todas as comidas que comia antes. A gente sempre está reclamando por algum motivo, não é verdade? E o texto está falando para nós que a paz vem com a gratidão. Olha o que ele está dizendo, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, que vocês foram chamados para viver em paz. Irmãos, isso daqui é um texto chave para mim, uma vez eu dividi aqui na igreja, mas eu quero dividir novamente. Eu não tomo nenhuma decisão na minha vida se eu não tiver paz no meu coração. Nenhuma. Eu sempre oro ao Senhor, Senhor, me dá paz. Pode ser a decisão mais simples, como a mais importante. Se eu tiver turbulência no meu coração, eu evito tomar qualquer decisão. Eu adio a decisão, eu espero mais um pouco. Eu só tomo decisão com paz. Por quê? Porque nós fomos chamados para viver em paz. Agora você já viu alguém que só vive no meio de confusão? Parece estar sempre apressado, parece sempre estar alguma coisa acontecendo. Já lidou com alguém assim? Parece que a cabeça é um mar revolto, que o coração é uma turbulência. A pessoa sempre está apressada, a vida dela é tudo jogado, tudo de cabeça. É roupa que deveria estar no armário, está jogada em cima da cama, está jogada em cima da cadeira. É o copo que deveria estar na cozinha, está lá no quarto. O prato que também está na cômoda do quarto. A casa é uma confusão, a vida é uma confusão. Recebe o salário, vai pagar as contas, quando vê já está devendo mais do que recebeu, porque gastou muito no cartão de crédito. A vida é uma desordem. Por quê? Porque não consegue ter paz no seu interior. Só que a promessa bíblica é que nós fomos chamados para viver em paz. Então, em nome de Jesus, que essa paz acalme o nosso coração nessa noite, que a paz de Cristo nos desacelere nessa noite. Nós estamos sempre apressados, irmãos. Olha só como a gente vive falando, eu estou na correria. Como é que está, meu irmão? Estou na correria, estou correndo atrás. A nossa agenda não nos deixa respirar, Felipe. E Jesus não nos chamou para viver assim. Jesus não nos chamou para viver desesperados. O que ele falou para Pedro e para André que estavam pescando? Vocês estão aí trabalhando, vocês estão pescando, mas eu farei de vocês pescadores de homem. O que Jesus estava falando? Enquanto vocês trabalharem para mim, eu cuido de vocês, oh glória a Deus. Então que a paz do Senhor, a paz que excede todo o entendimento, tome conta da nossa mente nessa noite, regule as nossas emoções nessa noite, que a paz de Deus que excede todo o entendimento, guarde a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu irmão, que você ore nessa noite dizendo, Senhor, me dá essa paz, me dá essa calmaria, tranquiliza meu coração. Porque essa paz não significa que está tudo bem ao redor, significa que Deus está reinando dentro do teu coração. Oh, glória a Jesus. Nós precisamos entender, aqui eu fecho esse tópico para passar para o próximo, antes de fechar sobre a promessa da paz, que a paz não é sobre estar tudo bem em volta, é sobre você ter uma segurança que Cristo Jesus está dentro de você. Você pode dizer amém por isso nessa noite? A segunda promessa de Deus para as nossas vidas, promessa do Novo Testamento, que é por ele sim, e a igreja diz o amém, é a promessa da provisão de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz assim, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz assim, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Sabe por que a gente não tem tempo mais para orar? Sabe por que nós não temos mais tempo para fazer um devocional? Porque a gente tem boleto para pagar. A gente tem a reunião para chegar a tempo. Nós temos o compromisso para cumprir. E como eu disse ainda há pouco aqui, nós estamos sempre indo atrás de alguma coisa.
Filipenses capítulo 3, Paulo vai colocar um texto lá que eu acho muito interessante. Ele diz assim aos filipenses: o Deus de vocês se tornou o seu estômago e vocês estão insaciáveis. Irmãos, nós confundimos provisão de Deus com capricho humano. Deus deu um carro para a gente, aí passa um fulano com um carro novo, melhor. Ou alguém desdenha do seu carro, pronto, insatisfeito, quer melhorar de carro. Fulano comprou uma casa. Tem uma frase de um filósofo, que eu gosto muito dessa frase, que ele diz assim: a raiz da angústia é a comparação. A raiz da angústia é a comparação. Eu chego na igreja, arrumado, mas senta na minha frente o Edmar. Aí, meu irmão, fica ligado, varão. O sapato bonito do Edmar. Aí o que eu faço? Na verdade, eu já fico olhando para o meu sapato, que a Ellen mandou engraxar, eu não engraxei. Olho para o sapato do Edmar, aí olho para o meu de novo. Falo, é melhor engraxar e obedecer a Ellen, não é verdade? E aí a gente começa a se comparar com a vida do outro, com o que o outro tem. Nós ficamos insatisfeitos com a nossa vida e murmuramos contra Deus. Nós ficamos insatisfeitos com o que temos e murmuramos contra Deus. E isso acontece em várias áreas da nossa vida. Quem é solteiro quer casar. Quem é casado reclama do cônjuge. É ou não é verdade? Pô, essa mulher aqui é igual o Adão, né? A mulher que tu me deste. A mulher nem fala mais assim, já fala o traste que tu me deste. Mas aqui na igreja não tem isso, não. É ou não é verdade? Nós estamos sempre insatisfeitos com o que temos. Igual esse meme aí que tem de final do ano. Toda reunião de Natal, quando chega no final do ano, sempre tem um primo que passou num concurso público, o outro que foi para a Marinha, o outro que abriu uma empresa. E você está jogando videogame, né? O ano todo, graças a Deus. E aí a gente vai comparando a nossa vida com a do vizinho, com a do familiar, e ficando insatisfeito com o que temos e desgostosos com o nosso Deus. Só que a Bíblia fala para mim e para você, e eu quero chamar a tua atenção nessa noite para isso, que o nosso Deus prometeu que vai cuidar de todas as nossas necessidades. E talvez, irmãos, você não se enquadre em nenhum desses exemplos que eu dei aqui. Talvez você verdadeiramente esteja passando dificuldades na tua casa. Talvez você abra a porta do armário e lá dentro tem um vazio, não tem quase nada para comer. Irmãos, em nome de Jesus, saiba que o Deus de paz suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Ele falou que não vai deixar faltar, e às vezes pode até parecer que tem pouco, pode até realmente ter pouco, mas faltar, nosso Deus não vai deixar. Já disse o salmista Davi: fui jovem e hoje sou velho, e nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor tem cuidado da sua igreja. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8 diz assim: Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentado toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em boa obra. Olha só, deixa esse texto aqui mais um pouco. Olha só que interessante. Em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, Deus vai fazer, vai acrescentar na nossa vida, para quê? Para a gente viver em práticas de boas obras. Como diz Tiago, e a gente precisa destacar: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para os seus próprios deleites. Quantos de nós, irmãos, estamos buscando o Senhor pelas suas bênçãos e não para praticar boas obras? Mas nessa noite, a promessa de Deus é lembrada para mim e para você, que Deus suprirá todas as nossas necessidades para a gente transbordar em práticas de boas obras. Deus acrescenta na nossa vida para a gente abençoar o nosso irmão. Deus faz em nós para que a gente alcance o outro. Então, em nome de Jesus, meu irmão, creia que Deus é poderoso e que não vai faltar na tua casa, em nome de Jesus. Eu sei que a economia não está boa, eu sei que os impostos são altos, o Brasil está complicado,
Eu sou pai de família como muitos aqui, a gente se preocupa, mas que possamos descansar, meus irmãos, na palavra do Senhor nessa noite, que disse que vai cuidar de toda a nossa necessidade. E é interessante que em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus diz para buscar o reino de Deus, depois dele falar de comida, de roupa e de bebida. E ele fala assim: são os pagãos que oram: Senhor, o que beberemos, com o que nos vestiremos? Mas não vai ser assim no meio de vocês, porque vocês não são órfãos. Você tem um Pai que conhece todas as suas necessidades. Sabe o que o diabo quer, irmãos? Sabe o que o mundo quer fazer comigo e com você? Fazer a gente esquecer que nós não somos órfãos. Mas o Senhor e a sua palavra nos lembra nessa noite que você tem um Pai que cuida de você, que a sua vida está na mão do olheiro, que toda a sua necessidade já é conhecida por esse Pai, e Ele cuida da sua igreja, e Ele cuida do seu povo. Você pode dizer amém por isso nessa noite? O problema, irmãos, ouça isso com o teu coração nessa noite, é que a gente quer que Deus faça no nosso tempo. Só que Deus tem um tempo dele. Então, em nome de Jesus, espere o tempo do Senhor, e Ele vai cumprir a promessa e nunca vai deixar faltar. A terceira promessa que eu quero dividir com você nessa noite, das 4 que eu reservei do Novo Testamento, é a promessa, e essa daqui é especial para mim, a promessa de que nada nos separa do amor de Deus. Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39 diz assim: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer outros poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Capítulo 10, versículos 28 e 29 diz assim: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Oh, glória a Jesus. Terceira promessa que eu quero dividir com você, para que você tenha esperança nessa noite e saia com o ânimo do teu coração aqui nessa noite, é que nada nem ninguém te separa do amor de Deus. E isso é muito importante, porque nós somos pessoas que pecam, irmãos. E os nossos pecados nos acusam todos os dias. É ou não é verdade que Satanás ataca na mente? É ou não é verdade que Satanás nos acusa com os nossos pecados, com os nossos erros? E nós conhecemos a nossa natureza, conhecemos os nossos limites, conhecemos as nossas misérias, mas o sangue de Cristo Jesus, vertido na cruz do Calvário, nos lava de todo o pecado, e nós estamos debaixo do amor de Deus. O texto de João Sinésio está nos dizendo que nós somos as ovelhas que o Pai deu a Jesus. E ele disse: aquele que há dado a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Se você, meu irmão, já foi alcançado pela graça de Deus, se você já foi regenerado pela graça de Deus, se você já está em Cristo Jesus, Jesus não vai te lançar fora nenhum dia. Não há um dia de solidão, não há um dia de dor, não há um dia de lágrima, não há um dia de tristeza. Talvez você esteja aqui em depressão. Muitos pensam em tirar a própria vida. Muitos pensam que foram esquecidos por Deus, mas ouça a palavra do Senhor nessa noite. Deus ama você, Deus se importa com você, Ele de maneira nenhuma vai lançar você fora. Ele te abraça nessa noite com os seus braços de amor. Oh, glória a Jesus. Nós estamos alicerçados no amor de Deus. E isso é uma boa promessa frente ao mundo em que vivemos. Um mundo onde as pessoas não se cumprimentam mais. Você passa na rua, do lado de uma pessoa, só falta ela te esbarrar e ela finge que não te vê. É ou não é verdade?
De vez em quando eu conto umas histórias para ela. Aí eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas, antes de ficar em tempo integral. E eu trabalhei numa empresa muito grande. E eu achava aquilo muito curioso. Quanto mais alto o posto, mais a pessoa andava de nariz em pé. O tempo todo dentro da empresa assim, ó. Eu achava que tinha alguma coisa no alto. Eu ficava procurando também, né? Vai que tem alguma coisa que eu não estou vendo, não é verdade? Estão vendo o anjo, eu não estou vendo, né? Passava do teu lado te esbarrando. Boa tarde, boa noite. É ou não é verdade, irmãos? Às vezes quando a gente vive isso aí na rua, você vai ser atendido por uma pessoa, a pessoa nem te cumprimenta mais. Esses dias minha mãe, brincando, falou assim para mim, ó, já ensinou, Pedrinho nem fala ainda, mas ela brincando falou assim, já ensinou o Pedrinho a pedir a bênção? Porque eu sou da época de pedir a bênção, não é verdade? Saía de casa, pedia a bênção. Hoje em dia, irmãos, não tem mais boa tarde, boa noite, bom dia. A pessoa passa por cima de você, parece que nem está te vendo, não é ou não é verdade? Nós vivemos num tempo de aceleração, de pressa, de desespero tão grande, que as pessoas não se enxergam mais. E ao não se enxergar, o vazio interior tem crescido a cada dia. Nós estamos tão preocupados com o que é nosso, estamos tão acelerados pensando em conseguir e conquistar, que a gente não consegue mais olhar para o nosso irmão e ter um tempo de qualidade. E isso tem aumentado o vazio, a tristeza e a depressão dos nossos dias. Não à toa nós estamos no Brasil, que é um dos países campeão em ansiedade e depressão no mundo todo. Os consultórios clínicos ou médicos estão lotados de pessoas que não são mais olhadas, vistas, contempladas, amadas. É que eu não estou com meu celular aqui, mas agora a gente conversa com o outro olhando no celular, é ou não é verdade? Fala, estou ouvindo. Eu estava vendo ontem uma reportagem na internet que disse que hoje os filmes da Netflix, eles são produzidos para a informação principal do filme ser repetida pelos atores durante o filme todo, porque eles já esperam que a pessoa não preste atenção. E que os filmes já estão calculando, antigamente era 10 segundos de atenção que você tinha das pessoas. E hoje, devido à internet, ao TikTok, ao Instagram, esses vídeos curtos, né, do YouTube, a atenção centrada da pessoa dura 4 segundos. Então os filmes são feitos já pensando que você vai assistir um filme olhando o celular. Olha só que interessante. Os filmes já são pensados assim. A pessoa vai estar assistindo olhando o celular e ela não vai estar prestando atenção no filme. Mas aqui não acontece isso com a gente, não é verdade, irmão? Ninguém aqui faz isso, não é verdade? Não entendi porque vocês estão rindo. Tem gente agora no celular ouvindo a pregação, não é verdade? Não, você não, que você é da mídia, Duda. Para quem não viu, na hora que eu falei isso, ela estava ali mexendo no celular. Você não, que você está trabalhando, Duda, está tudo bem, não tem problema. Tadinha. Mas não é verdade? Hoje a gente tem que quase clamar pela atenção da outra pessoa. Eu vou contar uma coisa que eu tomei essa decisão e eu faço na minha vida. Se eu estiver almoçando com uma pessoa, em uma reunião importante com uma pessoa, seja onde for, aqui ou em outro lugar, e a pessoa pegar o celular, eu paro de falar. Eu fico esperando. Eu já fiz isso várias vezes. Eu fico esperando. Pastor, rapidinho. Não tem problema, pode responder. Por quê? Porque a gente precisa ter atenção no que a gente está fazendo. É ou não é verdade? Aconteceu comigo essa semana. Eu estava almoçando com um amigo, você sabe que amigo é. Daqui a pouco o celular toca, o outro celular. Tem 2 celulares, meu Deus do céu. Tem gente que tem 2 celulares, não é verdade? Eu já fico louco. Eu já não aguento. Hoje de manhã, 3 irmãos vieram me procurar, pastor, olha o celular. Eu falei, meu Deus, eu não consigo, não dou conta. 2 celulares, imagina que loucura, né?
E aí o amigo estava almoçando comigo, pegou o celular. Eu fiquei quieto, olhando para a cara dele. Ele, o que foi? Eu falei, termina aí tu. E tá tudo bem, às vezes é uma coisa importante, é um familiar, é uma coisa de trabalho, não é? Não tem nenhuma celeuma com isso. O que o pastor está querendo dizer com tudo isso? Olha aqui para mim. Nós estamos tão hiperconectados que perdemos a sensibilidade da presença. Perdemos a sensibilidade de olhar nos olhos de quem está conosco. Na terapia a gente tem um termo que chama mindfulness, a mente centrada no agora, que é uma técnica da terapia para que a gente volte a ensinar o ser humano, olha só, volte a ensinar o ser humano a estar centrado no presente. Eu agora vou contar uma coisa da terapia, da ciência psicológica, que vai entristecer as minhas irmãs nessa noite. Nenhuma mente foi projetada para fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Nem a de vocês, minhas irmãs. Sabe por que há tanto adoecimento psíquico? Porque nós nos forçamos a atender o telefone, a fazer a comida, a televisão está ligada. O que mais que a gente faz ao mesmo tempo aí? Oi? Cuidar, isso daí nem se fala, né? E nem, irmãs, eu sei que o seu marido é mais limitado que você, eu sei disso. Eu sou mais limitado que a Ellen. Mas nem a sua mente, minha irmã, foi feita para isso. A nossa mente, e isso é um estudo neuropsicológico, provado cientificamente, que nossa mente foi projetada para fazer uma coisa de cada vez. Mas a gente está aqui, nós estamos no resultado do jogo do Flamengo agora. Glória a Deus. Não entendi. Aí eu vou parar de pregar. Estou brincando, minha irmã, eu entendi o sentido. Você está falando que Deus está falando com a igreja, não é verdade? Vou me sair assim, senão eu vou ter que ir embora. Volta aqui para mim, irmão. Nós estamos tão ocupados com tantas demandas, que há um vazio que cresce no nosso coração. Nós estamos ligando a televisão, botando a música no volume máximo, para psicologicamente pensar que tem alguma presença com a gente, enquanto nós estamos muitas vezes numa sala, numa casa, num ambiente, nos sentindo solitários. Quantos de nós estamos sentados dentro de uma igreja, participando de louvores de adoração, saímos e nos sentimos solitários, porque não conversamos mais, não trocamos mais, não abraçamos mais, e nos sentimos desesperados. Mas nessa noite, a palavra de Deus nos lembra que Ele é fiel e que seu amor não mudou. Ele nos olha, Ele nos conhece. O salmista diz que Deus se inclina do seu trono para ouvir a oração do seu povo. A Bíblia diz que Ele não lançará fora as suas ovelhas. Não, Ele nos abraça. O seu amor é fiel. E nada nesse mundo, nem o inferno, nem os anjos, nem a altura, nem a profundidade, nem o iPhone poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Oh, glórias a Deus. Você pode dizer amém por isso nessa noite? Glória a Deus. A quarta e última promessa que eu quero dividir com a igreja nessa noite, e é uma das mais importantes de toda a Bíblia, talvez a mais importante, é a promessa da vida eterna. João capítulo 3, versículo 16 diz assim: porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 5, versículo 24 diz assim: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. 1 João capítulo 2, versículo 25 diz assim: esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Oh, glória a Jesus! Talvez a principal promessa que a gente tenha falado nessa noite. Todas as outras são importantes e fazem parte da vida do crente, mas uma que talvez a gente tenha esquecido e abandonado é que a vida não acaba aqui. Oh, glória a Jesus! E hoje pela manhã nós tivemos aqui
a presença de uma irmã, membro dessa igreja, que o seu marido morreu há pouco tempo. E ela ainda está entristecida, vivendo luto, já fizemos gabinete com ela, sempre que pudemos estamos conversando com ela, e ela está passando luto. E qual é a esperança que nós sempre passamos para aquela irmã? Você voltará a ver o seu marido. Você voltará a abraçar o seu marido. Um dia você vai estar com ele. Onde, pastor? Na vida eterna. A promessa de Deus para nós não acaba nessa vida, como disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Se esperarmos somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Até agora eu tenho pregado promessas de Deus. É claro que fala da espiritualidade, mas muitas vezes passa pelas circunstâncias dessa vida. Mas a principal promessa que temos que guardar nessa noite, meus irmãos, é que Deus tem uma vida eterna para cada um de nós. É que a nossa vida não acaba aqui nessa existência. Muitos de nós podemos pensar, bem, fechou os olhos, acabou, não é verdade? Nós falamos e repetimos, enquanto há vida há. É verdade, isso é verdade, para as circunstâncias dessa vida. Mas a vida não acaba aqui. E no meio de toda essa aceleração, eu peço a sua atenção, esse é o último tópico. No meio de toda essa aceleração que nós temos vivido, talvez a principal coisa que a gente tenha esquecido seja a vida eterna. A gente não observa mais a nossa vida como alguém que vai viver a eternidade. A gente não vive mais práticas da espiritualidade cristã como alguém que quer alcançar o céu. Nós cantamos ainda há pouco aqui com as mulheres a música de santidade. E o que cantamos? Nós queremos vestir as roupas da santidade, entrar no Santo dos Santos, porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E sabe o que o mundo faz com a gente, irmãos? O mundo nos coloca numa urgência tão grande, num frenesi tão grande, que nós esquecemos que nós não estamos plantando para essa vida. Essa vida vai passar. O que diz o texto dos Salmos? Vã é beleza e a formosura. Tudo isso vai passar, irmãos. A roupa de marca que você comprou, o carro do ano, faça a melhor viagem que você puder, mas isso vai passar também. A melhor faculdade que você fez, a especialização, o mestrado, o doutorado. Mas coisa perigosa, e aqui eu preciso chamar a sua atenção, é quando nós temos tempo para tudo e não para as coisas de Deus. Uma coisa que eu aprendi, eu guardei no meu coração. Tempo é prioridade. Nós sempre teremos tempo para aquilo que é prioridade para nós. Ah, pastor, eu não tenho tempo para me envolver com a obra de Deus, não. Quais são as suas prioridades? Pastor, eu não tenho tempo para orar e ler a Bíblia, não. A minha vida é muito corrida. Quais são as suas prioridades? Ah, pastor, eu não gosto, eu preciso fazer o mestrado, o doutorado, eu preciso melhorar de cargo, eu preciso passar na... É mesmo, meu irmão? E quando você for para a eternidade, o que você vai levar aqui dessa terra? O seu diploma? Ainda há pouco estávamos ali no gabinete e o Léo lembrou uma brincadeira que a gente faz, que quando a gente chegar no céu, todo mundo vai ter que mostrar o certificado de batismo, não é verdade? Você tem guardado o seu certificado de batismo? Para entrar no céu vai ter que... Só que o Léo falou que o dele pegou fogo, não é verdade? Mas foi o fogo do Espírito, né, Léo? Estou brincando. Vai perder a sala VIP que nós prometemos hoje de manhã. Prometemos hoje de manhã, sala VIP para quem é da PIBVA. Pastor, eu preciso que o pastor entenda que domingo eu não posso estar na igreja, na quarta eu não posso estar na igreja, eu não posso ir para o PGM, eu não posso ir para a escola bíblica dominical, porque eu trabalho muito, é mesmo, meu irmão. E o que você vai levar dessa vida? A gente tem tempo para namorar, a gente tem tempo para passear, para viajar, para estudar, para trabalhar, para conquistar o mundo todo. E nós vamos viver 70, 80, se Deus permitir 90 anos. E depois o que vamos levar dessa terra, meus irmãos? O que vamos ter cultivado para a nossa vida?
Nós temos que voltar, tinha um pastor que falava muito isso, colocar a coisa principal no lugar da coisa principal, não é verdade? Vocês sabem o que eu estou falando. E é verdade, ele estava certo. Nós temos que voltar a colocar a prioridade no lugar da prioridade, meu irmão. Sabe por que nós não temos tempo para as coisas de Deus? Porque nós não queremos as coisas de Deus. É triste ouvir isso, mas é a verdade, meu irmão. Sabe por que a gente não tem tempo para se envolver com a MCM? Porque a gente não quer. Aí a gente arruma desculpa. Sabe por que a gente não tem tempo para o PGM? Porque a gente não quer. Porque não é possível que em 52 domingos no ano, em 365 dias, você nunca tenha tempo para participar, meu Deus do céu. Eu não estou falando de ser frequente, eu estou falando de ir de vez em quando. O crente nunca está na programação, o crente nunca leu a Bíblia. Meu irmão, que crente é esse que passa 80 anos nessa vida sem nunca ter lido a Bíblia uma vez, meu Deus do céu? Sem nunca ter lido a Bíblia uma vez. Você lança campanha de leitura do Novo Testamento. Todo dia manda mensagem. Todo dia lê no púlpito. E o crente, leu? Ah, pastor, não li não. Não tenho tempo, não é possível. Hoje tem Bíblia em áudio, Bíblia em braille, Bíblia em papel, Bíblia em celular, Bíblia em aplicativo, Bíblia de todo jeito, meu irmão. Não é possível que você não tenha tempo no trem, como muitas vezes eu peguei, sabe aquele trem lotado que você vai assim, ó, com uma perna... O Hélio pegou muito esse trem comigo, né, Hélio? A gente ia tentando conversar, né? Uma perna aqui, outra ali, a mochila no meio das pernas. Não é possível que você, nesse momento, não tenha tempo de botar um aplicativo da Bíblia e escutar a Bíblia. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa para você ficar triste comigo. Nós não queremos. A gente quer é saber do resultado do jogo. A gente quer é saber quem vai vencer o Big Brother na terça-feira. A gente quer é saber quem é que vai casar, deixar de casar, beijar e desbeijar lá na novela. A gente tem tempo para as nossas prioridades. Só que a promessa de Deus principal para nós, meu irmão, é que um dia teremos a vida eterna. Que tudo nessa vida vai passar, irmãos. Sabe por que nós lançamos a leitura do Novo Testamento? Porque eu quero que você chegue no céu, meu irmão. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe por que a gente está convidando você, a partir de meia-noite desse dia, fazer o jejum? Porque eu quero que a tua vida seja santificada, meu irmão. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ah, o pastor chato fica inventando. Né, André? Esse pastor é muito chato. Me dá um dó maior aí. Muito obrigado. Vocês gostam de bobeira, né, gente? Ai, Deus. Eu falo isso para a gente descontrair um pouco, até para a gente poder refletir com mais calma e com mais paciência. Para o cristão, essa vida e a morte aqui não é um ponto final. É só uma vírgula, irmãos. Eu sei que a sua carreira é muito importante. Esses dias eu estava conversando com a Ellen em casa, falando, caramba, esse negócio de mestrado é exigente. Faz artigo, lê livro até acabar. Agora estou fazendo uma dissertação, com um negócio cansativo, meu Deus. Mas é bom, mas cansa. E às vezes eu falei com ela, Ellen, é ou não é verdade? Eu falei assim para ela, o maior perigo, olha aqui para mim. O maior perigo é eu ter tempo para estudar a palavra, para me aprofundar em conhecimento, para estudar, para pregar, e eu não ter tempo para me dedicar ao Senhor. Paulo tem uma palavra que ele diz assim, que eu não seja reprovado naquilo que ensinei para vocês. Porque todos nós estamos suscetíveis a isso, irmãos, a passar essa vida. Irmãos, preste atenção nisso. A gente já vai adorar. Eu sinto o Espírito Santo me levando a falar isso. Eu preciso de mais alguns minutos. O Senhor levou 1.600 anos, mais ou menos 40 autores, em 3 línguas diferentes,
em várias nações a escrever um livro para nós. Esse livro tem aqui dentro tudo que nós precisamos saber. Sobre ciência ele está certo, sobre a natureza ele está certo, sobre a natureza humana, biológica ele está correto, e principalmente sobre a salvação ele está correto. E nós pegamos esse precioso presente que o Senhor nos deu e guardamos em uma gaveta, porque nós não temos tempo, mas sabemos amanhã quem vai ganhar o Big Brother. Você quer ver o Big Brother? Ele me conhece, eu não estou nem aí, faz o que você quiser. Se tu pecar, Deus vai te castigar. Leve assim, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu, como pastor, não vou ficar tomando conta da vida do crente, não. Porque sabe quem é que converte o crente? É a palavra de Deus. A minha preocupação é pregar a palavra para você, é fazer você entender que nada nessa vida é mais valiosa do que essa palavra. Mas eu não salvo a vida do crente. Quem salva a vida do crente é a palavra de Deus, é o Espírito Santo quem convence através da palavra. E nós precisamos saber quais são as nossas prioridades, porque nós só teremos tempo para aquilo que for a nossa prioridade. E a maior promessa de Deus para nós é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu irmão, por que você quer ir para o céu? Nós falamos, pastor, eu quero ir para o céu, Fábio, porque eu quero passar a eternidade com Jesus. Mas nós não temos 5 minutos para orar. Como é que eu quero passar a eternidade com Jesus se eu não tenho 5 minutos para Ele aqui? Oh, que loucura! Como que eu posso falar que eu quero ir para o céu, estar na sala do Santo dos Santos, diante do trono, se agora aqui nessa vida o véu se rasgou, nós temos acesso ao Santo dos Santos, mas nós estamos sempre com o celular na nossa mão? Já disse o pastor John Piper, o Facebook é a principal ferramenta que irá provar que não foi por falta de tempo que nós não oramos. Não foi por falta de tempo, porque o tempo nós estávamos lá, subindo rios. O gatinho engraçado, o bebê bonito, a bomba atômica, o apocalipse zumbi, o novo vírus. E aí vê aquele vídeo da inteligência artificial, dispara para todo mundo aquela fake news, não é verdade? Novo vírus, Rio de Janeiro está fechado. Nossa, vou mandar. Aí manda para todo mundo aquela porcaria lá que botaram na internet. E Deus, pelo seu Espírito, está diante de nós falando: a tua vida não acaba aqui. Eu tenho promessas para você, e as promessas de Deus são por Ele sim, e por meio dele o amém, e elas se cumprirão na nossa vida. A paz que excede todo entendimento, o cuidado e a provisão de Deus, o amor de Deus que nunca muda, e a vida eterna em Cristo Jesus. Que possamos sair daqui nessa noite, meus irmãos, vivendo as promessas de Deus para nós. Que possamos nos agarrar nessas promessas e nos dedicar a nossa vida àquilo que vale a pena. Que a gente possa verdadeiramente dizer como Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Oh, glória a Jesus. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos cantar sobre as promessas de Deus nessa noite. Nós lembramos as promessas, vamos cantar, e após esse tempo nós vamos orar juntos. Adore o Senhor nessa noite.